Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião. Opinião de 1º de setembro de 2022. Muito bom estar com você mais uma vez, ao vivo e em cores. Então, você sabe que nessa semana a gente tem aí feito aquela rodada de entrevistas com os candidatos ao cargo de senador da República. Então, ontem tivemos aqui um candidato, hoje temos outro. O de hoje é Neri Geller, atual deputado federal e que agora está aí pleiteando a única cadeira à disposição, no caso de todos os estados, né? E aqui no estado do Mato Grosso não é diferente, Neri Geller disputando o Senado da República. Com ele, a gente vai, ao longo da próxima 1 hora, conversar sobre tudo, as propostas dele, o que ele pensa e respondendo, ele vai estar respondendo aos questionamentos do professor Lorenberg e aos meus também, ao vivo aqui. Então, é isso. Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Eu cumprimento você que acompanha a Opinião pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito bom ter você em qualquer canto do mundo acompanhando pela internet ao programa Opinião. Candidato Neri Geller, muito bom recebê-lo aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite, por comparecer aqui, porque tem uns que aceitam, mas não comparecem. Neri Geller está aqui conosco, vamos prosear um pouco sobre o que se pretende. Por que, aliás, a primeira pergunta nem é essa, eu imagino que deve ter sobre os seus ombros aí um piano, uma geladeira por conta dessa decisão recente aí do TSE, que impugnando aí a sua candidatura sobre uma situação que teria ocorrido lá em 18. Eu queria que antes de qualquer coisa, até para a gente esgotar logo esse assunto, que o senhor falasse isso, como está sendo seguir de cabeça erguida na campanha com isso, né, com essa decisão, se o senhor está recorrendo, se tem algum posicionamento a respeito, e já emendando aí, como que o senhor avalia, consequentemente, o resultado dessa pesquisa que foi divulgada hoje pelo Gazeta Dados, onde o senhor aparece em 2º lugar na corrida ao Senado. Boa noite. Boa noite ao Paulo, bom dia, boa noite ao Lorenberg, é uma grande satisfação sempre estar aqui, sempre que chamado, brincávamos antes de entrar ao vivo, sempre que chamado faço questão de vir aqui porque é um bom bate-papo e é muito bom se comunicar através desses canais de informação e levar informação ao nosso público, à sociedade mato-grossense e também à sociedade brasileira. Com relação a isso que você acabou de falar do peso e como que eu estou encarando, com muita simplicidade e sempre com a verdade, única e exclusivamente com a verdade. O que houve foi um equívoco da Justiça Eleitoral lá em cima no TSE, eu fui condenado porque eu sou agricultor única e exclusivamente por causa disso. Entrou na minha conta um depósito da Bunga Alimentos e da Seara Alimento, fruto do trabalho da minha atividade agrícola, única e exclusivamente por isso e porque eu fiz uma transferência para o meu filho, que é meu sócio e está lá na minha declaração de imposto de renda, venda de antecipado do produto vendido, notas fiscais, contrato de venda futura e a entrada do dinheiro na minha conta com desconto inclusive do FETAP. Então não tem absolutamente nada e eu estou muito tranquilo. Saiu o acórdão hoje, Paulo, demorou um pouco para recorrer, porque você não pode recorrer até que não saia o acórdão. O acórdão saiu hoje, na segunda-feira nós vamos protocolar e se Deus quiser na semana que vem a gente vira essa página definitivamente. A imprensa aqui do estado acompanhou essa questão. Eu fui absolvido aqui pelo TRE aqui de Mato Grosso, os juízes julgaram, fui absolvido, esse processo ficou parado quase 2 anos. E na semana passada, repentinamente, foi para a pauta e dali 2 dias foi julgado e levou, sabe quanto tempo, Lorenberg? 18 minutos. Então houve um equívoco e nós estamos, e vamos reparar esse erro com certeza dentro de poucos dias. E agora conversar com a população, mostrar
a capacidade de trabalho, mostrar o que nós vamos fazer para o Senado Federal e dentro desse contexto estou bastante feliz com o resultado da pesquisa de hoje. O nosso time não está em campo ainda, até porque eu fiquei 10 dias agora exatamente organizando a defesa, correndo atrás para resolver essa pendência na justiça, que semana que vem vai ser resolvido, mas mesmo assim aparecendo aí com em segundo lugar, e principalmente pelo trabalho também da pesquisa que saiu do resultado do presidente Lula, né? Na frente aqui no estado de Mato Grosso. Gazeta Dados é uma das pesquisas mais conceituadas do estado de Mato Grosso. E está mostrando exatamente que o debate de alto nível que nós estamos fazendo com a sociedade, mostrando o que foi feito no governo passado, no governo do PT, no governo do presidente Lula e também da presidente Dilma, aliás, que eu fui secretário de Política Agrícola, fui ministro da Agricultura, dos avanços que nós tivemos na agricultura comercial, em escala do mercado que foi aberto, mas principalmente da agricultura familiar e da necessidade do retorno, Paulo, do diálogo, da convergência, do que precisa ser feito. O presidente Lula, junto com o Alckmin, com certeza vão pacificar o país, e a questão ideológica ela não vai se sobrepor aos interesses da nação. E trazer importantes programas de volta, como a própria questão de programas como habitação, que foram construídas tantas e tantas casas para dar oportunidade de vida para as pessoas, movimentando a economia, programas de fortalecimento das universidades que precisam ser resgatados, que aconteceu tanto. Eu estava agora com as universidades públicas reunidas agora no Nuremberg. Nós estivemos lá, Paulo, com cerca de 300 professores, com a nossa reitora Maria Lúcia, que é a minha primeira suplente, fazendo debate exatamente para trabalhar muito essa questão do resgate. Então eu estou bastante feliz porque eu e o Carlos talvez conseguimos quebrar uma bolha, né, de resistência dentro do agronegócio, com todo o respeito, com todo o diálogo. O Carlos que o senhor fala é o Fávaro. Exatamente, o Carlão Fávaro é o nosso senador, para que a gente pudesse estabelecer o diálogo e resgatar um programa muito forte no próximo governo de infraestrutura para o Estado, de programas sociais, mas principalmente também muito forte a própria questão de crédito para fazermos a agricultura avançar e a agroindustrialização aqui na Baixada Cuiabá. Tá certo. Então o senhor avalia como positivo esse resultado do Gazeta Dados de hoje, mesmo o senhor estando, ou o seu adversário, não é? Está à sua frente, 4 vezes maior do que o seu número. Não é bem 4, né? 7 com 28, 4 vezes 7, 28. Não, mas assim, a hora que botar a campanha na rua, com a estrutura da população e com o apoio dos prefeitos, com o debate que nós vamos fazer, tenho certeza que nós vamos chegar lá na frente com a eleição para representar o estado de Mato Grosso. É possível alcançar, então? Claro que sim, não tenha dúvida. Nuremberg. Até porque, só se me permitir, até porque nos dados aí, se não me engano, tem quase 70% indeciso. Sim. Então é muita gente indecisa, muita gente que ainda não me conhece e que vai me conhecer durante o caminhar aí. Para ser mais exato, desculpa, nós estamos deixando o Nuremberg falar. Só para ser mais exato. Fique à vontade. De acordo com os dados do Gazeta Dados, né, nenhum, o branco e nulo, 15%, e não souberam ou não responderam 40%, né? 40 com 15, 55, mais ou menos esse patamar aí que ainda não sabe que horizonte que vai tomar aí, é onde que está apostando aqui o Neri Geller. Agora sim, não vou te interromper. Candidato, antes de mais nada, agradecer a presença do senhor aqui. Nós sentimos honrados e alegres com a presença do senhor. Eu vou insistir para explorar um pouco mais essa resposta que o senhor acabou de nos dar. Lembrando ao amigo telespectador que o senhor tem, segundo a pesquisa da Gazeta Dados, 7%, enquanto o seu adversário, que está na frente, 28%. E aí vem duas perguntas, vou fazer as duas juntas, candidato. A primeira delas, qual a estratégia para alcançar o candidato que tem 28% e ultrapassá-lo com um pouco mais de 30 dias de campanha? Não é tarefa fácil. Qual é a estratégia que o senhor e a sua equipe está bolando? Não tem estudo, não. Tem 30 dias? Tem 30 dias. Hoje é dia 1º, a eleição vai ser dia 2. Vai ser. 30 dias. E a segunda questão, a sua equipe e o senhor vão de fato colar
na candidatura Lula da Silva aqui no estado de Mato Grosso, uma vez que o segundo Datafolha, ou Está confundindo Gazeta Dados. Gazeta Dados aparece. O Lula aparece com 39 pontos percentuais no estado de Mato Grosso todo, enquanto o presidente da República, Jair Bolsonaro, com 38 pontos percentuais. O senhor vai colar sua fotografia com a do Lula para angariar voto nessa caminhada toda? Ô Lorenberg, primeiro eu faço a política 100% da lealdade. Eu estou no projeto nacional porque acredito nele. Então não é para eu grudar nele ou vice-versa. Eu estou apoiando o presidente Lula e o presidente Alckmin porque acredito no projeto. E com certeza isso vai me ajudar, sim, a crescer ainda mais nas pesquisas. Eu tenho algumas informações internas que me colocam numa situação mais tranquila, mais favorável. A pesquisa de Senado ela é um pouquinho mais diferente do que a de presidente e também de governo, mas nós estamos tranquilos, eu não estou questionando aqui os dados não, eu estou indo para cima, vou trabalhar sim, alinhado com o presidente Lula. Muitos me chamaram de doido lá no início, mas eu fiz a opção, Lorenberg, porque eu acredito nesse projeto. Esse é um projeto que deu certo, é um projeto que tirou mais de 30 milhões de pessoas da miséria, esse é um projeto que abriu o mercado para nós colocar nossa commodity e nos transformar nessa grande potência agrícola. Foi o presidente Lula que fez e aprovou a biotecnologia, foi o presidente Lula que criou os programas como Minha Casa Minha Vida, ProUni, Ciências Sem Fronteiras e assim por diante, e trouxe a infraestrutura tão importante aqui para o estado de Mato Grosso, como é a questão da 163, que foram feitos 950 quilômetros. E nós nunca tivemos dificuldade de sentar no governo passado como renegociar toda a dívida da agricultura em 2008. Então foi um governo que fez para nós e nós temos acesso fácil, nós estamos ajudando na elaboração inclusive do plano de governo. E eu estou bastante feliz porque eu estou conseguindo agregar muito forte as universidades, o próprio funcionalismo público que está desamparado, que precisa de um representante, além de trazer uma boa parte do agronegócio e da agricultura familiar. Lorenberg, eu escolhi a dedo os meus suplentes, a Maria Lúcia, que foi reitora e foi das melhores reitora que passou, respeitando todos, mas uma das melhores, se não a melhor reitora da Universidade Pública de Mato Grosso, fez muito, transita, tem diálogo, tem capacidade de conversar e é uma pessoa do bem, é uma pessoa extremamente do bem. E o Nilton da FETAG, que é o presidente da FETAG, que trabalha a questão da agricultura familiar. Então, juntando isso, nós vamos embora com todas as condições, resolver esse problema que nós temos e na semana que vem começar a deslanchar e pôr a campanha na rua e ganhar a eleição. O senhor falou agora há pouco da agroindústria. Antes de falarmos disso, já que o senhor defendeu aí os números do ex-presidente Lula, atual candidato à presidência, há uma série de reclamações quanto ao fator... Hoje se fala muito da questão do fator fome, há tantos com fome, há tantos mil com fome, milhões com fome, passando fome, não é? O estado de Mato Grosso, o maior produtor de proteína animal, e, enfim, na época do presidente Lula, ou, salvo engano, Dilma, o governo PT, houve aqui um acordo de financiamento junto ao BNDES, favorecendo aí os irmãos Batista, né, da JBS, que teria havido aí, que entra a reclamação, o monopólio. Por conta disso, aqui no estado de Mato Grosso fecharam-se muitos frigoríficos, o que acabou, ou teria acabado, impedindo geração de milhares de empregos. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Na verdade, a industrialização do estado de Mato Grosso, ela passou pelo trabalho nosso, dessa parte, com muita humildade. Em 2013, Paulo, eu estava como secretário de Política Agrícola e eu fiz uma viagem para a China, representando o governo brasileiro numa discussão da segurança alimentar. E daquilo lá desdobrou-se em mais 18 países que eu visitei. Nós credenciamos só aqui para o estado mais de 18, se não me engano, 18, 19 plantas agroindustriais. Entre elas, uma planta lá de Sorriso, que que iniciou lá num pequeno frigorífico e é hoje uma grande indústria de proteína animal. Nós credenciamos mais de 108 plantas para a Rússia,
no trabalho que foi feito. E nós começamos a discussão, Lorenberg, do segundo ciclo industrial aqui de Mato Grosso. A primeira usina de etanol flex que nós inauguramos, eu vim como ministro em 2014, em Campos de Julho, usina flex. E é ali que nós começamos a discutir as usinas de etanol. Nós produzíamos na época cerca de 8 a 10 milhões de toneladas de milho e consumíamos 800 mil toneladas no mercado interno. Hoje nós produzimos 40 milhões de toneladas e consumimos 12 milhões de toneladas no mercado interno. Então, essa questão das indústrias, elas precisam ser fortalecidas e trazer o fortalecimento da média e da pequena indústria, inclusive. E tem mecanismos para isso. Então, o BNDES é um banco de fomento que foi muito importante. Talvez houve alguns monopólios, como é o caso, mas nós não podemos reconhecer que o BNDES financiou 25 bilhões de reais de financiamento para um programa de armazenagem que nós construímos em 2014. Financiou armazém para todo o país e essas fronteiras agrícolas, aí, como Feliz Natal, como Juína, Carmen, esses lugares, tudo foi construído. Tem vastos campos de armazém hoje que ajuda na expansão da produção. E então o BNDES, programa de Inovago, programa de acesso à inovação tecnológica, de financiamento, ele foi importante. Obviamente que algumas distorções eventualmente se teve no governo passado, a gente precisa corrigir para que esse recurso realmente seja para fomentar todo o desenvolvimento do Brasil. Por falar em industrialização, vamos para o lado da questão de empregos. O PP, o senhor filiado, defende, entre outras coisas, o combate à desigualdade e a criação de oportunidades, entre as quais empregos, criação de empregos. Uma vez eleito senador e ao tomar posse, o senhor vai defender exatamente o que prega o seu partido em criar oportunidades no estado de Mato Grosso e também criar empregos. De que maneira, senador? Nós, primeiro, fortalecer a indústria, fortalecer o comércio, inclusive, que fomentar o comércio é uma forma de fomentar a geração de emprego e renda, e a industrialização. Aqui na Baixada Cuiabana, Lorenberg, mas isso, assim, nós vamos se debruçar para trazer. A Embrapa Fruticultura, por exemplo, não dá 95% do nosso hortifruti grangeiro de tomate e alface vem de fora, vem de São Paulo. Enquanto que nós temos vastos campos de produção aqui na Baixada Cuiabana, muitos assentamentos como Poconé, como aqui a Curizal, aqui o Cinturão Verde, que é uma potência. Aliás, eu quero mandar um grande abraço para os meus amigos aí do Cinturão Verde, que eu sei que estão me assistindo nesse momento, e que nós colocamos muito recurso para ajudar a estruturar isso. Agora nós precisamos trazer para que a gente possa fazer um investimento mais pesado em pesquisa, organizar a produção, mas não só a produção aqui na Baixada Cuiabana, fazer como nós fizemos em Lucas, fazer o mercado produtor para receber com capacidade de armazenar e de distribuir aqui em Cuiabá, Várzea Grande, na Baixada Cuiabana, e por que não exportar para fora do estado? Porque nós precisamos trazer alface de fora e a gente tem tanta capacidade de produzir, nós temos que parar com esse negócio de querer só produzir soja, milho e algodão. Nós vamos fazer. Nós vamos trazer Embrapa, Hortifruti Grangeiro, e vamos trazer também a Universidade Rural aqui para Várzea Grande. Como fazer isso? Como nós vamos fazer isso, a Embrapa botando orçamento para investir em pesquisa. Nós precisamos reestruturar toda a Embrapa. A Embrapa foi a grande salvação da agricultura tropical. Nós avançamos, inclusive na CTN-Bio e na biotecnologia, em 2003, começou-se a discussão em 2003, não foi aprovado, se não me engano, em 2007, 2008, a biotecnologia, que trouxe a soja transgênica para cá, com responsabilidade ambiental, no governo do presidente Lula, fortaleceu a Embrapa com pesquisa, trouxe a Embrapa para Sinop. Assim nós vamos trazer aqui para a Baixada. Da onde que vai pegar recurso? É estratégico isso para o Brasil. Isso é gerar emprego, isso é gerar renda, isso é trazer divisa, porque você vai aumentar a produção, você vai fomentar a indústria e você vai trazer a qualificação num estado
que é o maior estado do ponto de vista de crescimento econômico, principalmente na industrialização. E aí eu vou um pouco mais longe, para encerrar a pergunta. Nós não vamos trazer só a Universidade Federal Rural e a Embrapa Fruticultura, como nós vamos trabalhar para trazer o terceiro ciclo agroindustrial. Nós já trouxemos proteína animal, né, que é a avicultura, suinocultura e bovinocultura, trouxemos etanol e agora nós vamos trazer a indústria de equipamento agrícola e de caminhões para cá. Se os tratores todos, o maior consumidor é Mato Grosso, de trator, de equipamento pesado e também para a agricultura familiar. Por que as montadoras da CNH, da John Deere, da Massey precisam estar lá em Curitiba ou em São Paulo? Por que as misturadoras de fertilizantes precisam estar lá e não podem estar aqui para gerar emprego para a nossa gente aqui? É isso que nós vamos fazer e vamos trazer, porque já trouxemos o primeiro, trouxemos o segundo e agora vamos trazer o terceiro. E isso demanda mão de obra. E aí nós vamos trazer a universidade para qualificar, vamos trazer a Embrapa para investir em tecnologia e vamos trazer a indústria para exatamente desenvolver essa nossa querida Cuiabá e Várzea Grande que tanto merece. Só não respondeu o seguinte, se respondeu eu não percebi. Tirar dinheiro de onde? De onde vai tirar esse dinheiro quando o senhor fala colocar, trazendo dinheiro para cá? Dinheiro da onde? Paulo, bem tranquilo. Por exemplo, tirar do orçamento secreto, que tem lá 29 bilhões de reais. Economizar um pouco com outros gastos, porque a nossa receita cresce a passos largos e cresce exatamente pela geração de emprego, pela produção e a industrialização que acontece nos vastos campos de produção do país. Aqui é investir para você ter retorno de 3. É simples assim. Tá. É simples assim, não tem muito segredo. E criar estrategicamente políticas públicas também com incentivo fiscal e com crédito, e o BNDES pode entrar nisso, para trazer essas indústrias para se fortalecer aqui no estado de Mato Grosso. Muito bem, olha, a opinião vai dar um tempo para o primeiro intervalo comercial desta noite. Nós estamos entrevistando o candidato ao Senado da República pelo Partido Progressista, Neri Geller, que já é deputado federal, é presidente do PP e agora está querendo virar senador da República. A gente volta com esse bate-papo aqui, daqui a pouquinho, após o intervalo comercial, não sai daí. Então, a opinião está de volta. Então, hoje, quinta, com o Neri Geller, candidato ao Senado da República por Mato Grosso. Antes, porém, a gente vai aos destaques do Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. A gente sempre abre falando da pandemia. Os números da pandemia atualizados, não é? Como você confere aí, ó, a Secretaria de Estado de Saúde notificou aí uma morte nas últimas 24 horas, né? São 244 novos contágios e uma morte. Os números constam do painel epidemiológico que foi atualizado hoje, dia 1º, pela pasta, com os dados repassados aí pela Secretaria de Saúde. Então, com a atualização, o Estado passou a contabilizar 833.765 contágios, dos quais em 817.253 casos as pessoas infectadas se recuperaram. Entretanto, 15.222 não resistiram às complicações da Covid. Olha, a ocupação em UTIs 40,45% e enfermarias em 4%, de acordo com o fechamento de hoje. O Ministério Público de Mato Grosso acatou o pedido do Sindicato de Médicos do Estado, o Sindmed-MT, e solicitou a intervenção do governo Mauro Mendes, do União Brasil, na Secretaria Municipal de Saúde e também na empresa cuiabana de saúde por descumprimento de decisões que pedem a realização de concurso público no setor. Ainda de acordo com o pedido, caso a Corte Estadual aceite a demanda e também o município crie obstáculo, o pedido de intervenção será em todos os setores da gestão municipal. Abre aspas, uma vez deferida a vindicada intervenção, seja devidamente advertido ao chefe do Poder Executivo Municipal da capital de que qualquer obstrução da intervenção ensejará a
ampliação da intervenção para todos os órgãos da administração direta e indireta do município de Cuiabá, fecha aspas, diz trecho do pedido proferido nesta quinta, dia 1º. Mais detalhes está aí, ó. Mais detalhes estão aí, ó, no www.gazetadigital.com.br. Além de tudo que eu li aqui, essas duas sugestões, né, tem também aí tudo sobre a pesquisa que foi divulgada no dia de hoje, fruto aí de um trabalho preciso do Gazeta Dados. Na edição de hoje, então, essa edição consta também lá do Gazeta Digital. Para o Senado, para o governo, para a presidência da República, tem também os nomes mais citados para estadual, para federal, enfim. www.gazetadigital.com.br. Você vai achar também lá que o Flamengo ontem ganhou, né, de 4-0, para variar, lá do Atlético do Paraná. Não, foi do Atlético do Paraná, não, foi do time da Argentina, o Vélez Sarsfield. Lorenberg, essa história, rapaz, dessa decisão agora, você acha que pode fechar geral, pode intervir geral? Qual que é a sua opinião sobre essa situação que recai aqui sobre o município de Cuiabá? Paulo e amigo telespectador, é um pedido do Sindicato dos Médicos, que aliás deve entrar, se não entrou ainda, deve entrar em greve. É um pedido que é importante, é elogiável, não há dúvida, que faz para o Ministério Público. Por sua vez, o Ministério Público não determina, não manda. O Ministério Público pede, solicita. Se tiver bem amarrado, o Judiciário provavelmente deve aceitar. Eu, particularmente, não vi o conteúdo, o teor da documentação do sindicato. Acho pouco provável que o Judiciário vá aceitar, porque a intervenção é algo muito pesado, muito forte. Mas nesse período de política, exatamente, né, político-eleitoral. E aí vai uma provocação ao Sindicato dos Médicos, que eu tenho tanto respeito e admiração. Por que não fazer a mesma exigência com relação ao governo do Estado, que não tem concurso público, a área da saúde, há muito tempo? Se não me falha a memória, há 18 anos. E hospitais regionais, se você for em cada um deles, não vai encontrar 7 médicos concursados. Ok, tá aí o que eu disse, Lorenberg, eu quero corrigir aqui, que eu falei decisão, não foi decisão, foi pedido, tá? Pedido do Ministério Público aí ao digníssimo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O Neri Geller, deputado federal, agora na condição de candidato ao Senado da República, pelo PP, não falou ainda o número dele aqui, mas deve falar até o final. Eu tenho esperança que ele fale, né, para melhorar as coisas. O Neri Geller, candidato ao Senado, está aqui conosco. Vou pedir Lorenberg abrir o bloco de perguntas ao nosso entrevistado. Não é bem uma pergunta, mas é um comentário que eu vou pedir para o senhor. O artigo 52, inciso 2º da Constituição Federal diz o seguinte, entre aspas, inciso 2º, não o inciso 1º. O inciso 2º diz o seguinte: processar e julgar, é um papel do Senado, processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Aí vem a minha provocação, sempre no bom sentido. Caso o senhor seja eleito senador, o senhor irá, caso o senhor seja eleito, uma vez eleito, tenha registrado um crime de responsabilidade por qualquer uma dessas autoridades, o senhor irá provocar a mesa diretora do Senado, o senhor irá provocar os seus pares no Senado para criar aí, ou para criar um processo para ser julgado no Senado. É bom lembrar também que o parágrafo único desse mesmo artigo diz que quem preside uma sessão de julgamento, de processo e julgamento é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Lorenberg, com toda certeza, quem conhece a nossa história, eu não prevarico. E é por isso que eu quero ir para a Casa Revisora. Porque lá tem que ter coragem para fazer enfrentamento. E eu os farei, não tenho dúvida nenhuma. Já fiz na Câmara vários enfrentamentos, votei matérias importantes que muitas vezes, inclusive, não foram, do ponto de vista eleitoral,
benéfico para a minha atuação, mas a minha consciência me mandou fazer isso. Então não tenha dúvida, de forma muito clara, muito objetiva, se tiver erro, precisa ser reparado. Se houve má fé, tem que ser culpado e punido, inclusive. E é lá que precisa fazer, por isso que nós precisamos se candidatar. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição extremamente importante para a democracia do Brasil e precisa ser respeitado. Os seus pares, se eventualmente cometer deslize, o lugar para fazer a punição é no Senado Federal, é através da democracia. Por isso estou me candidatando para ser senador da República, para ajudar no desenvolvimento do país, na questão orçamentária, para ajudar as universidades públicas e principalmente orçamento para que a gente possa realmente gerar emprego e renda, e também para essas questões que lá sabatina qualquer indicação do presidente da República para o Senado ou para qualquer órgão passa pelo Senado Federal. Com certeza eu vou saber me posicionar com bastante firmeza para, eventualmente, se precisar instaurar processos, nós teremos coragem para fazer isso. Pegando carona no que disse o Lorenberg Alves ainda, de acordo com a Constituição, lá no seu artigo 2º, que diz respeito à independência dos poderes, eu gostaria de saber se o Neri Geller eleito, o que fará quando houver essa invasão. Há alegações de que tem havido essa interferência do Poder Judiciário no Legislativo e principalmente no Executivo. E aí eu queria saber do senhor, como integrante da Casa Revisora, tem lá vários pedidos de impeachment justamente contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, com várias alegações. Houve agora há pouco, na semana que passou, aí uma situação de decisão de um ministro contra empresários, não é? Envolvendo uma situação privada, né, de WhatsApp ali, onde houve as punições por parte. Como que o senhor vê isso? O que o senhor pretende fazer em relação a isso? Eu vejo que a democracia ela tem que prevalecer, sem dúvida. E a livre manifestação, ela é imprescindível para a democracia. A manifestação, seja ela precisa ser respeitada. Nós não podemos estar, e em algumas vezes, o Supremo, no meu entendimento, tem exagerado, sim. E a gente precisa, sim, cuidar disso. Agora, a gente precisa combater também o fake news e o ataque à honra das pessoas, né? Isso. Mas para isso não tem já previsão da forma que está hoje. Injúria, difamação, calúnia. Está muito dúbio hoje. Precisa ser regulamentado e investigado, no caso. Existe a lei. E para isso, quando ataque, o Poder Judiciário precisa agir. Então, quando tiver excesso, nós vamos saber se manifestar, e com bastante firmeza, inclusive, não com processo de politicagem ou de querer aparecer eleitoralmente, mas com seriedade e com responsabilidade. Nós já fizemos isso no passado, eu nunca tive medo de fazer, como eu falei antes, de fazer enfrentamento com temas polêmicos. Votei matérias importantes para o Brasil, que à época fui criticado e hoje as pessoas reconhecem e sei da importância que teve. E nesse caso específico também não vou prevaricar. Nós vamos se manifestar, sim, e se necessário for, fazer intervenção, inclusive. O senhor, então, com relação a esse episódio envolvendo os empresários, o senhor é contra o que foi decidido? Não, claro que eu sou contra. A manifestação, desde que não haja exagero, ela é um direito da democracia. Eu acho que realmente, no caso dos empresários se manifestarem, é o direito de cada cidadão. Se houver exagero, tem que ser punido. Nesse caso, não houve. Agora, cá para nós, Lorenberg, alguns exageros às vezes acontecem, como querer invadir o Supremo, essas coisas eu sou contra. Agora, o restante, a livre manifestação, inclusive o exercício da democracia, na escolha, no debate político, ele tem que se fazer presente, e houve exagero. Lorenberg. Mas eu vou pegar exatamente a última palavra que o senhor mencionou, candidato. A última palavra para provocar ainda mais a reflexão do senhor. Nem todo exagero é um crime de responsabilidade. É lógico. Não havendo crime de responsabilidade, o artigo 52 da Constituição, inciso 2º, nunca será acionado. Portanto, haverá sim
uma manifestação do parlamentar, sem dúvida nenhuma. Eu estou certo ou o senhor... O senhor está certíssimo. A própria questão da imunidade parlamentar, ela precisa ser respeitada. Eu votei, inclusive, a favor do Daniel Silveira, pela manutenção do mandato. Pela manutenção do mandato. Eu mantive, eu votei a favor, me posicionei e ajudei, inclusive. Depois teve o indulto, né, feito pelo presidente. Agora, eu me manifestei com bastante clareza. Exagero no início, a punição, eu também achei que ele exagerou. Em alguns casos teve exagero. A questão de ameaçar, de falar em atirar em ministros, eu sou contra isso. Eu acho que a gente precisa fazer exatamente o caminho da democracia. É punir onde é para ser punido. No caso, lá no Senado Federal. Estamos entrevistando aqui Neri Geller, candidato ao Senado da República. Lorenberg, mais uma pergunta aí, para uma das mais curtas que você tem. Eu sei que as suas são todas longas, né? Mas só uma curtinha para ele responder ainda nesse bloco aqui, que eu tenho que ir para o intervalo. Vai responder em 1 minuto, mas você tem 30 segundos para a pergunta. Candidato, o PP está, no estado de Mato Grosso, alinhado-se a uma federação capitaneada pelo PT. Há uma contradição aí? O amigo telespectador certamente tem essa pergunta há muito tempo. Há uma contradição nesse aspecto ou não? Não. Até porque o PP aqui de Mato Grosso está sendo liderado por um ex-ministro do governo do PT. Então não existe contradição, existe sim um alinhamento. Eu venho do brisolismo rio-grandense, estou hoje na liderança aqui no estado do Partido Progressista e nós sempre tivemos uma harmonia muito forte durante o exercício do mandato com a deputada Rosa Neide, com o próprio Valdir Barranco. Aliás, eu tive um alinhamento com os 24 parlamentares da Assembleia Legislativa. Eu trabalhei muito, fui municipalista e fui muito próximo, então não tem nenhuma contradição, pelo contrário. A convergência nos uniu a favor de um projeto de democracia para o Brasil. Muito bem, estamos entrevistando aqui o Neri Geller, que continuou conosco. Neri Geller, candidato ao Senado da República. A gente volta num instante só. O Opinião está de volta aqui. Já eu passo para o senhor. O Neri quer ver o jornal, mas já eu passo para ele aqui, porque acabou o intervalo comercial. Rapaz, estava vindo ali uma propaganda do Neri Geller, na propaganda dele nas pílulas chamadas, né? No horário eleitoral. Apareceu a imagem do Neri lá quando ele tinha cabelo, rapaz. E muito ainda, né? Isso me dá um susto, porque o meu cabelo está ficando ralinho aqui também, eu não sei não, rapaz. Paulo, aquela foto que apareceu no programa eleitoral, quem está nos assistindo deve ter visto, ela é de 2014, quando vim para Lucas Ouro Verde. Foi a minha despedida 8 anos atrás. Significa que em 2030 eu vou estar assim, cabelo 36 sem cabelo. anos, Neri, falamos aqui da questão... Foi em 84, desculpa. Então eu vou ter... Perdão. Eu tenho um pouco mais de tempo de cabelo, então vai ser 2040 que eu vou ficar sem cabelo. Foi em 84. Deputado Neri, candidato Neri, falamos aqui de agroindústria e eu queria falar um pouco mais, porque o resultado disso, o suprassumo disso, na verdade, é a geração de emprego. Aqui, nessa bancada, nós já recebemos muitas pessoas ligadas a entidades como Fiente, Fecomércio, CDL e por aí vai. E todos são unânimes em citar o tal apagão da mão de obra qualificada, não é? E é uma realidade do Estado. Tem emprego, está tendo emprego, mas não tem gente qualificada aí. O que um senador, com a experiência parlamentar que o senhor tem, pode fazer para melhorar esse cenário? Paulo, eu já fiz como ministro da Agricultura. Nós assinamos o contencioso do algodão, trouxe 2 bilhões de reais aqui para o Estado e esses CDs que estão esparramados aí para Campo Novo, do Parecis, para Campo Verde, Sorriso, foi com esse recurso que foi construído. Qualificação profissional, laboratórios, tecnologia. E realmente hoje o nosso grande problema não é só de Mato Grosso, é do Brasil. É a questão da qualificação profissional. Hoje para qualquer funcionário de fazenda mesmo, colaborador de fazenda, para operar um trator, se não tiver um curso de computação, não consegue operar. As máquinas hoje são tudo automatizadas, tudo com agricultura de precisão. Então, realmente, nós precisamos investir cada vez mais no ensino técnico e profissionalizante. Nós criamos a Fundação Luverdense,
que faz a qualificação profissional lá, é uma extensão da universidade. Coloquei recurso lá para fazer o prédio e ajudamos. Eu coloquei mais de 40 milhões de reais em todos os institutos da IFMT aqui do estado. Estou tendo o apoio da grande maioria da base, porque a qualificação profissional é tudo, é absolutamente tudo. Não existe mais no comércio poder trabalhar desde office boy. Se você não tiver um curso de computação, você não consegue operar uma máquina, um trator, mas você não consegue trabalhar numa indústria. Então, essa qualificação profissional, ela tem que ser do ponto de vista técnico, ela tem que ser do ponto de vista da universidade ou dos ensinos técnicos privados, como através do Senar, Sebrae e assim por diante, e também o fortalecimento das universidades públicas. Então, hoje, a grande trava nossa hoje é a questão da qualificação profissional. E como eu falei antes, nós já fizemos muito, como ministro da Agricultura, como deputado federal, como senador, nós vamos fazer muito mais. E fazer parceria. Recurso federal junto com a iniciativa privada, com esse Sebrae, com o governo do estado. Aliás, é o que eu fiz. Eu trouxe muito recurso para cá, Lorenberg, e foi lá na ponta. E 100% do recurso foi lá na ponta. Fazendo parceria com o governo do estado, eu fui o primeiro deputado que ajudou o estado de Mato Grosso, que botou recurso, mais de 100 milhões de reais, para fazer parceria estado, governo federal e município, que de um fazia 2, de 2 fazia 3. E isso tem que ser na qualificação profissional e na industrialização. Eu vou perseguir isso. Esses programas de qualificação profissional, de industrialização do Estado, de construção de moradias e também de programas como ProUni, Ciência Sem Fronteira, de forma muito forte. Eu sei o que é isso, eu conheço isso e já fiz muito e vou fazer muito mais lá no Senado Federal. E a outra questão que nós vamos perseguir realmente é muito forte e precisa no Brasil ter. Talvez as pessoas que estão me assistindo vão falar, o Neri está querendo aumentar a estrutura do Estado. Não, eu quero ter o desenvolvimento do país. Nós precisamos ter o Ministério da Indústria e Comércio. Precisa ser reativado. Exclusivo. Exclusivo. Nós temos que ter um programa, um planejamento estratégico de industrialização desse nosso querido Brasil. Nós temos um potencial, a nossa indústria está sucateada, nós não temos uma política industrial adequada, isso passa pela qualificação profissional, isso passa por direcionamento estratégico de alguns programas que precisam, entre elas linha de crédito, entre elas a própria questão tributária, que precisa ser detalhada, mas que eu conheço isso muito bem, preciso e vou defender de forma muito forte a questão da reativação do Ministério de Indústria e Comércio, principalmente de indústria, porque a indústria do Brasil precisa ser resgatada. Ela está hoje muito longe ao que o mercado exige. Professor. Candidato, vamos aproveitar um pouco mais essa resposta que o senhor acabou de nos dar, mas digamos, hipoteticamente, que o governador Mauro Mendes continue como governador do estado, é reeleito, o senhor vai para o Senado. A parceria entre o senhor senador e o governador Mauro Mendes será ativada, reativada ou não? Não tenha dúvida. Eu defendo a nossa candidata ao governo, a Márcia Pinheiro. Acho sim que pode ter uma possibilidade no segundo turno. Mas independente de quem ganhar a eleição, eu vou estar alinhado. Eu não vou fazer o debate com o fígado, não. Eu vou fazer com a cabeça e com o coração. O coração tem que estar junto porque você tem que ter sensibilidade, você tem que gostar de povo, que aí quando você gosta, você ouve e você sofre com as pessoas. Eu já passei fome. Eu quando vim para Mato Grosso, morei embaixo de barraca de lona e consegui, com a bênção de Deus e muito trabalho, chegar a ser ministro da Agricultura. Lá no Senado Federal, nós vamos trabalhar de forma muito forte para ajudar o presidente Lula, que eu acho que ele vai ganhar, e ajudar o estado de Mato Grosso. A minha candidata, de novo, é a Márcia, mas eventualmente qualquer um dos governos que ganhar, nós vamos estar ajudando o estado de Mato Grosso. Não faço política de revanchismo, não sou politiqueiro, não sou demagogo, eu tenho as mãos grossas de trabalho. Eu trabalho, eu ajudo, eu dou resultado, sou pragmático, tenho capacidade de articulação, tenho capacidade de diálogo e trabalho sempre a convergência. Eu apoio as coisas importantes para a sociedade. Você falou aí que tem as mãos grossas de trabalho.
eu quero usar isso para fazer uma pergunta aqui, não é, que eu preciso fazer. Alguns colegas seus, produtores, ou representantes do agro, de forma direta ou indireta, mais especialmente os ligados diretamente, ficaram irritados com a fala do Lula de que o agro é direitista e fascista direitista. Aí eu fui até atrás para ver se foi alguma coisa fora de contexto, mas não foi. Ele disse exatamente isso, não é? Pode ser que ele tenha tentado dizer outras coisas, mas ele disse exatamente isso. E a reação foi imediata, inclusive daqueles que, teoricamente, apoiariam o Lula. Você não acha que... Bom, primeiro a sua avaliação sobre isso que disse o seu candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva. E você não acha que ele poderia ter um pouco mais de orientação ao dizer essas coisas? Na verdade, ele foi provocado e ele foi muito categórico na resposta. E eu já assisti o debate e a entrevista na TV Globo. Lula falou que ele respeita muito o agronegócio, que faz as coisas dentro da legislação ambiental, principalmente dentro da sustentabilidade, que ele é muito alinhado e vai ajudar os produtores que trabalham no mercado internacional, que vendem seus produtos lá fora e que tem uma imagem importante, que faz o desenvolvimento de forma sustentável. E falou inclusive do MST, e ele falou a verdade sobre o MST. Nós não tivemos no governo do presidente Lula, aqui em Mato Grosso, invasão de terra do MST, terras produtivas. Não me recordo. E quando houve em alguns, não teve, de terras produtivas aqui em Mato Grosso, não teve reforma agrária. O que, aliás, foi excelente. Eu sou filho da reforma agrária. Sou filho da reforma agrária. Lucas do Rio Verde é um assentamento da reforma agrária. Itanhangá, Ipiranga do Norte são potências agroindustrial que geram emprego, renda. É reforma agrária que foi feita, mas foram terras improdutivas, que em algumas delas o governo comprou e pagou e as outras o governo desapropriou, mas que eram improdutivas. Não teve invasão de terras no MST, o Baderna, em áreas invadidas. Teve movimentos, que são movimentos legítimos, sociais, que aconteceram, assim como aconteceu o movimento, e aí os produtores que estão me assistindo, para não dizer que eu sou bagunceiro, foram movimentos como aconteceu na década de 70 e de 80, na encruzilhada do Natalino, lá no Rio Grande do Sul, que culminou com a reforma agrária aqui de tantos e tantos assentamentos que deram certo. Mas não ficou claro para mim. Então, o senhor é a favor ou contra o MST? Porque eu sou a favor de qualquer entidade social que seja organizada e pacífica. O MST faz um trabalho, sim, lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, de forma extraordinária. Mas em Mato com cooperativas Grosso organizadas. faz um trabalho pacífico? Claro, você viu algum... Não, estou perguntando só. Não, mas eu vou responder com uma outra pergunta. Eu não vi invasão de terra por MST em áreas produtivas. Vocês viram? Eu acho que não. Eu não posso afirmar isso, mas eu não vi isso no governo passado. Pelo contrário, a reforma agrária que aconteceu foi pacífica e nós fomos beneficiados. Nós, principalmente os migrantes de outros países, de outros estados que vieram do sul, a gente foi beneficiado. Lucas do Rio Verde, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Terra Nova, Guarantã do Norte, são belas e grandes cidades, hoje com uma potência da agricultura acontecendo. Muitos municípios foram feitos através da reforma agrária. Alguns deles, Paulo, é justo que a gente diga, ainda no regime militar, quando aconteceu a ocupação da Amazônia, outras no governo do presidente Fernando Henrique, que houve reforma agrária também, e outros também no governo do presidente Lula. E muitos aconteceram, muitos assentamentos. Então a reforma agrária e o MST é mais a questão ideológica que se discute, porque não sei o quê. Eu acho que dá para conciliar tranquilamente pequeno, médio e grande. Orenberg. Vou copiar parte dessa frase que o senhor deu agora, do MST. O senhor tem notícia, sabe da informação que o Lula passou lá no Jornal Nacional, nessa mesma entrevista, dizendo que o MST é o grande produtor de arroz orgânico no Rio Grande do Sul. O senhor tem notícia disso? Lorenberg, eu não só tenho notícia, como eu ajudei em 2013. Quem se lembra, quando fui ministro da Agricultura e secretário de Política Agrícola, nós criamos programas importantes de garantia de preço mínimo e de aquisição de alimento, PAA,
O programa de aquisição de alimento, ele fortaleceu sobremaneira a produção de arroz orgânico. Não só de arroz orgânico, mas de outras culturas orgânicas que funcionam com crédito diferenciado, com garantia de preço mínimo e com seguro. As culturas protegidas fomos nós que criamos através do seguro agrícola, que são culturas que têm recurso equalizado pelo Tesouro Nacional para fazer as estufas lá no sul e assim por diante, na época da geada e tal, e para evitar granizo e essas coisas. Isso aí foi construído e consolidado na minha época, quando fui secretário de Política Agrícola. E existe, sim, agricultura familiar no oeste catarinense também muito forte, que trabalha essa questão dos orgânicos, trabalha a questão do leite, dos laticínios. Tem muita coisa boa que pode ser aproveitada em outros estados e trazido aqui para Mato Grosso. Pois bem, a questão que eu quero abordar com o senhor agora é que aqui na cidade de Cuiabá, no município de Cuiabá, eu tenho o apoio do prefeito e da sua primeira-dama, que é, na verdade, a candidata ao governo do estado. Como é que está esse alinhamento na campanha de vocês aí? O senhor falou aqui que é a sua candidata ao governo, mas que não é, o senhor respeitará e tudo, e trabalhará com aquele que foi eleito. Mas o que o senhor fez, por exemplo, para capitalizar, para explorar isso na campanha, por exemplo, o eleitor cuiabano que está assistindo agora, o que o senhor tem para dizer? O que o Neri fez para merecer o voto do cuiabano nesse pleito de agora? Primeiro, eu ajudei o nosso querido prefeito Manuel Pinheiro na sua primeira eleição, ajudei com recurso para o mercado produtor, na agricultura familiar aqui do Cinturão Verde, e nós estamos alinhados com a candidata a governo Márcia, em todo sentido, fazendo material junto, dialogando junto, fazendo viagens, organizando para fazer junto, e principalmente defendendo nos programas eleitorais. Então, o apoio da população cuiabana, primeiro que eu moro aqui em Cuiabá e tenho serviço prestado no estado inteiro, mas Cuiabá especialmente, até pela força da professora Maria Lúcia, do meu segundo suplente, nós vamos fazer, e estou fazendo já, estou muito animado e otimista com a discussão que nós estamos fazendo com a sociedade cuiabana, de Várzea Grande também, e de toda a Baixada. Mas emendas, por exemplo, para Cuiabá. Eu acabei de falar, eu trouxe 4 milhões de reais para fazer... Mas nesse mandato, 4 milhões? Como deputado federal. 4 milhões? 4 milhões e 200. É porque eu não entendi isso, eu tinha falado. Não, vamos recapitular, então, às vezes, talvez tenha algum telespectador que não viu também. 4 milhões e 200 mil para fazer a Feira do Porto, 1 milhão e 200 no centro de distribuição, coloquei mais quase 5 milhões no PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que fortaleceu todo o Cinturão Verde. Coloquei máquinas aqui na agricultura familiar do Cinturão Verde, colocamos recurso de irrigação, vários, inclusive está passando o programa eleitoral, os assentamentos que eu fui visitar, então tem muito recurso aqui para Cuiabá. Fora, é muita coisa, viu, Lulemberg? Estamos 4 milhões de reais no Hospital Filantrópico do Câncer, Hospital do Câncer aqui em Cuiabá. Coloquei mais 3 milhões da saúde no hospital, que é a doutora Flávia, que é a diretora, me esqueci agora o nome. É muito recurso que nós colocamos aqui em Cuiabá, não é pouco não. Bom, olha só, eu tenho que encerrar o programa, porque o tempo voou, a gente voou no tempo. Eu vou deixar 1 minuto e meio, mas assim, cravado para o senhor falar com aquele eleitor. Até agora você não falou seu número, não sei se o senhor precisa de votos, não precisa. Fale por 1 minuto e meio com o eleitor que está assistindo aqui ao programa Opinião. Eu quero me dirigir à dona Narzira, mãe do nosso amigo Paulo e do meu amigo Kleber. Em seu nome, cumprimentar e agradecer todas as mulheres, pedir de forma muito carinhosa a cada um de vocês que acompanhem, inclusive daqui meia hora eu vou estar numa live pelas minhas redes sociais, acompanhem o nosso trabalho, veja de quem é a história, como é que é a minha história, a nossa história, a história de trabalho, de luta, de muito sofrimento. Eu não tenho formação acadêmica porque eu tive que trabalhar na minha juventude para ajudar a sustentar a minha família, que são 11 irmãos, para ajudar a trazer meu pai para cá.
e trabalhei muito e cheguei a ser ministro da Agricultura. Ajudei muito o Estado de Mato Grosso, ajudei muito Cuiabá e como senador nós vamos trazer a Embrapa Fruticultura para fortalecer a agricultura familiar aqui da Baixada Cuiabana. Nós vamos trabalhar. Quem conhece o nosso trabalho sabe que eu não faço demagogia. Nós vamos trazer o terceiro ciclo de desenvolvimento industrial do Estado de Mato Grosso, agora trazendo fábrica de tratores, de caminhões e assim por diante. E eu peço a cada um de vocês que nos acompanhe, que peço o seu voto. Meu número é 111 111. Valeu então. Esse Neri Geller, que pediu até o voto da minha mãe hoje, rapaz. Olha só. Nuremberg, obrigado Neri, obrigado aí ao Glaucio e à assessoria que está aí também, tem um fotógrafo, tem um ajudante de fotógrafo, tem todo mundo aí no trabalho com o Neri. Até amanhã. A gente entrevista amanhã o Alexander Ortiz, lá o subcomandante da Guarda Municipal de Várzea Grande, aqui ao vivo às 7h55 da noite. Até lá então, fica bem, fica com Deus também.